Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui ainda nos Estados Unidos, em Orlando. Tô aqui fazendo uma live sem as minhas luzes, porque a gente esqueceu a luz lá na casa da minha sogra. Então tô tentando fazer aqui um jeito aqui que a gente consiga ver todo mundo e que consiga me ver. E hoje a gente vai falar sobre uma questão bem legal, que é a segunda parte da alimentação consciente, tá? E eu vou chamar uma pessoa super legal para falar com a gente, que é a Cris, né? A Cris Ferreira. Ela trabalha também com alimentação consciente, com conscientização, enfim, vai ser bem legal hoje a nossa live. E eu vou chamar agora a Cris para participar com a gente desta live maravilhosa. Então, peraí, deixa eu. Provavelmente sim. Deixa eu tirar essa mochila daqui. A gente vai poder ficar pelo menos arrumadinho mais ou menos aqui. Cris? Olá, oi Dri. Oi, Cris, tudo bem? Tô falando que eu tô toda enrolada hoje, porque a gente tem uma luz que eu sempre uso e eu esqueci na casa da minha sogra, lá no Michigan. Ou seja, não tem luz, tem uma cama aqui atrás e tá Mas tá tudo dando pra certo. te ver super Tô bem. Tá segurando super aqui bem. o celular e tá tudo certo. Tudo Então, antes certo. da gente começar, Cris, eu vou falar com quem está entrando agora e, na verdade, dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui no Direto Quadri. Para quem já sabe, o Direto Quadri acontece todas as terças e quintas, às 8 horas da noite, horário do Brasil. E qual que é a intuição do Direto Quadri? É falar sobre assuntos, né? Sobre alimentação, sobre conscientização alimentar, para ajudar a pessoa que está aí, vocês, a ter uma vida melhor, uma vida mais simples, uma vida mais natural e realmente combater as inflamações da maneira mais natural possível, tá? Então, seja bem-vindo quem está entrando agora. Para quem está assistindo a reprise também, seja bem-vindo. Espero que vocês gostem. E para quem não me conhece, está entrando pela primeira vez, eu sou a Dri Vasconcelos, né, e eu ajudo você a combater as suas inflamações através da alimentação, né, de maneira simples e natural. Então, normalmente como é que funciona, né? Só para você saber também, Cris, a gente tem aqui, a gente fala mais ou menos uma meia horinha, tá? E aí, depois dessa meia hora, a gente entra para perguntas e respostas. Então, as meninas, os meninos já sabem, a gente sempre deixa o finalzinho para perguntas e respostas, tá? Até para a gente não quebrar a informação. E é mais ou menos isso, tá? Sempre eu tenho uma colinha aqui, eu falo para todo mundo, às vezes eu dou umas olhadinhas aqui para baixo, é o meu computador que fica aqui, porque eu sempre monto a aula direitinho, então para não esquecer nada, às vezes eu olho para baixo, enfim, e tá tudo certo, né? Então Tô com isso já colinha aqui acontece. também. Tô com colinha aqui Tem que ter, também. pra gente não esquecer tudo que a gente vai falar pra galera, né? E Aí, show de hoje bola. é uma live muito legal, porque até eu já comecei a falar isso na última live, né, que a gente fez sobre alimentação consciente, que foi bem legal. E hoje eu trouxe aqui para vocês, pessoal, uma pessoa muito legal, uma especialista aí, ela vai contar um pouquinho da vida dela, a Cris Ferreira. E a gente vai falar sobre essa alimentação consciente, né? E muito mais do que só a alimentação, como é que a gente consegue ter determinação, né? E ela vai entender, a gente vai entender um pouquinho que não é só força de vontade. Existem várias coisas que você pode fazer para poder treinar isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente acha, a gente se culpa, né? Que a alimentação é uma coisa que a gente tem que ter força de vontade, que a gente se culpa porque a gente não consegue. E muitas vezes é o que eu falo para as meninas no nosso método Comida que Transforma. É um hábito, né? E se a gente também não constrói hábitos e determinação, a coisa não funciona. Você vai até contar o que você me contou ontem, que você está sendo meu avatar transformado aí, de que Com você mesmo não certeza. fazia mudanças porque você não mudava, você não se organizava também, né? Era uma coisa tão Exatamente. simples, mas que se a gente não faz, não é mágica, não vai acontecer por mágica, né? Então, só para a gente se organizar aqui, a gente vai falar então de alimentação consciente, né? Então, como é que a gente vai ter essa consciência, né? Quando a gente fala o que a gente está comendo. A gente vai falar também sobre a alimentação e a emoção, né? Com esses gatilhos entre emoção e alimentação. A gente vai falar um pouco desse pensamento a respeito do que a gente está comendo, tanto antes como depois que a gente estiver comendo, escolhendo alguma coisa para comer, e algumas técnicas que a Cris vai ensinar aqui para gente de como potencializar, né, essa ação curativa na hora que a gente realmente estiver escolhendo os alimentos, para que a gente não caia em alguns gatilhos, né? E também, que é muito legal também, pessoal, em prevenção. Porque a gente sabe que se a gente não presta atenção no que a gente está comendo hoje, a gente vai colher lá na frente as nossas dívidas, né? As nossas coisinhas que muitas Exatamente. vezes são muito transparentes, a gente não vê, né? E Com aí, a certeza. gente vai falar também por que olhar para a alimentação como um meio de autoestima, que isso é bem legal, Cris. Até eu tô querendo saber essa história aí.
tá? Então, antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou aí, e como é que é seu trabalho. Deixa seu Instagram para o pessoal seguir, que eu acho super legal, que eu sempre super apoio, que eu acho que são coisas super complementares e super legal da gente dividir com todo mundo. Então, vamos lá com a Cris. Vamos lá, então, né, Adri? Eu venho de uma área da comunicação social, que é a minha formação, mas eu me apaixonei pela programação neurolinguística mais ou menos 10 anos atrás. E essa relação começou muito por acaso, quando eu fui fazer um treinamento em desenvolvimento e liderança. Só que depois disso, eu trabalhava sempre muito com atendimento ao público. E eu trabalhava com eventos, né? E aí, às vezes, eu tinha que decifrar o que a pessoa queria. E às vezes a pessoa não sabe exatamente o que ela quer, né? Ela tem um sonho ali, quer chegar lá, mas ela não sabe exatamente ter clareza do que ela quer. Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre comportamento humano, depois trabalhei também com treinamentos, e hoje eu trabalho com terapia em programação neurolinguística, né? Sou Master Practitioner, e também com a parte de hipnoterapia, com a hipnose como terapêutica mesmo, e a parte técnica de rebirthing, que é uma técnica de renascimento. Renascimento. Exatamente. Então, são técnicas onde a gente trabalha essa parte mental. E quando a gente começou a conversar, né, Adri, a gente começou a falar muito disso, como o corpo e a mente estão sintonizados, né? E como que a gente pode ajudar de forma a programar a nossa mente para também a gente ter resultado na parte da alimentação. Então, o que eu trabalho hoje dentro do meu Instagram é principalmente a questão de trazer consciência, de trazer um tempo para que tu possa pensar, né, e melhorar os teus pensamentos, principalmente através de afirmações, e colocar isso em ação, colocar em prática. E eu acho que quando a gente fala aí na questão de eu preciso melhorar a minha alimentação, às vezes a gente até tem consciência disso, mas o gatilho para botar em prática, botar em ação, é que às vezes a gente começa a dar uma balançada ali. Exatamente. Às vezes essa balançada está muito relacionada a uma crença, e aí a gente vai falar sobre isso também, que as crenças estão lá na tua parte de infância ainda, lá onde está a tua formação toda de sistema. Então, quando tu tá com isso tão enraizado lá, às vezes precisa que tu olhe para essas crenças de uma outra forma para que tu consiga realmente ter resultados melhores. É isso mesmo. E uma das coisas que eu falo muito para as alunas do método, e mesmo assim aqui no canal, é assim, lógico que a gente vai sempre estimular, lógico que a gente sempre vai dar razões de que aquilo é importante, né? Mas muitas vezes eu sinto que a pessoa, ela tem que escolher. Então, eu até falo, as pessoas que estão, por exemplo, no método no Comida que Transforma, eu não puxo muito, porque assim, tem que ser uma escolha. É igual terapia. Se a mãe puxa para terapia, se o irmão puxa, se o marido puxa e você não está preparada, eu posso falar aqui 1000 vezes para você, eu posso dar todas as dicas de todas as alimentações do mundo, que se você não está dentro de você, se você não escolheu aquela transformação, é muito difícil a coisa acontecer. Né? Então, eu acho que é super importante realmente essa conscientização interna aqui na mente de que você vai fazer o melhor que você vai fazer, mas você está determinado a essa mudança, né? Porque senão você vai fazer uma coisa e vai se boicotar o tempo inteiro. Né? Com certeza, exatamente isso. Legal. E dos pontos aí que a gente fala em questão de crenças está muito ligado à parte emocional, né? Já do que a gente tinha comentado, né? Que a alimentação versus o nosso emocional. Porque na realidade a gente já é gerado e a gente tem um cordão umbilical que está lá nos alimentando. Então, a gente tem essa alimentação desde muito cedo trazido por um outro ser, né? Pela mãe. Então, explica. Então, vamos entrar nessa história aí. Como é que você falou muito do que a gente ia falar sobre. Como é que você faz, então, para tomar consciência do que você está comendo? Como é que é essa história aí de você realmente. Eu até brinco, né? Muitas vezes, quando a gente sabe que aquilo não faz bem, eu falo direto para as minhas alunas. A gente come rápido e diz no escuro, porque a gente quer enganar a gente mesmo de que aquilo, pelo amor de Deus, nem eu quero lembrar que eu estou comendo aquilo. Né? E como é que a gente começa esse primeiro passo da gente realmente se conscientizar, né? E olhar e falar, eu tô com vontade de comer isso.
Mas por que será que eu tô com vontade de comer isso, né? Como é que é isso, ô Cris? Conta aí pra Então, o gente. primeiro passo é se questionar, Adri. É realmente olhar para aquele alimento que tu vai consumir e perguntar para ele o porquê que eu quero comer aquilo ali. Quando a gente pergunta o porquê, a gente vai vir justamente com uma crença. Então, vai vir com aquilo que tu acredita. Às vezes não vem de primeira, assim, mas às vezes se tu insistir e começar a se questionar, vai começar a aparecer. E tem muitos nutricionistas que às vezes falam assim, mas anota o que tu tá comendo, coloca num papelzinho, tira foto, que aí isso vai ficando mais consciente. Claro, realmente ajuda, né, a deixar o que tu tá consumindo diariamente mais consciente. Mas se questionar antes de tu começar a ingerir é uma das primeiras premissas assim para tu entender o porquê que tu tá comendo, né? O porquê que aquilo ali é importante. Realmente eu estou comendo para me alimentar, ou eu estou comendo para matar um desejo, ou eu estou simplesmente só comendo porque deu vontade, vamos lá, ou eu estou ansiosa. Então sempre tem alguma coisa que está ligada ao emocional que está por trás dessa comida e não só realmente pela necessidade de estar se alimentando. Então acho que é importante tu olhar para isso e uma dessas formas é se questionando, Tá, principalmente. perfeito. Uma coisa que eu ouvi, que eu estudei também um pouco disso, até queria que você comentasse um pouco com isso, que falava, eu li um ponto sobre alimentação consciente, né? Que falava o seguinte também: ó, se questione sem julgamento, com Sim, curiosidade, né? Então, assim, puxa, eu quero aquele brigadeiro. Droga, tá vendo? Lá vai eu. Olha só porque eu tô assim. Porque a gente se julga e a gente se culpa. Então, assim, eu acho que esse questionamento é assim: peraí, é porque eu tô carente, mas tudo bem. Vamos entender o que é essa carência, assim, sem julgamento e com curiosidade. Eu achei isso tão interessante porque tira da gente. Quando a gente tira o julgamento, a gente consegue se questionar de uma forma mais tranquila, né? A gente consegue deixar exatamente. esse questionamento vir, né, de maneira mais Uhum. tranquila. Uhum, com certeza. Isso está muito ligado aos pensamentos, né? Na realidade, quando a gente vem com a questão, vem um pensamento. E aí esse pensamento, ele pode ser positivo ou não tão positivo, né? E o que que tu faz quando vem o pensamento negativo, né? Porque daí tu acaba com esse julgamento, começa a Exato. vir. E é o que a gente até ia falar ali mais à frente, com a questão do pensar o que eu estou comendo antes e depois. Às vezes eu fico me julgando antes, criticando antes, mas depois aí eu comi, aí vem a culpa. Aí vem um outro tipo de pensamento Ah, na então cabeça. Por que que eu segura tô aí que eu quero que você comendo? fale disso já já. Vamos aqui, porque tem um monte de coisa aqui, eu não quero perder nada do que você vai falar pra gente. É, e agora fala um pouquinho dessa história, então, Cris, da relação entre a alimentação e a E o emoção. Do emocional. emocional, isso. Exatamente. Então, como eu estava falando antes, a primeira alimentação, né, a nossa primeira forma de se alimentar já vem aí através do cordão umbilical. Então, a gente já tem uma relação entre comida e emoção, né? Os nutrientes que a gente está recebendo através da mãe e o emocional, o carinho, o afeto, né? Então, é muito comum o atendimento que eu faço, às vezes, inclusive em consultório ali, de ter uma pessoa que vem mas me lembra minha mãe, me lembra minha avó, né? Tem aquela coisa da família, reunião de pessoas. E aí depois a gente tem uma outra fase da nossa vida onde, né, saímos, estamos nesse mundo, a gente tem ainda o contato através da amamentação. Então essa relação é muito estreita. E dependendo de como você dá o significado para esse momento da sua vida, você acaba transformando isso até numa crença que é limitante. Então ela acaba te bloqueando para que você consiga ter uma alimentação que realmente é mais saudável. E aí vai bater em outras crenças, né? De tipo, será que isso que eu estou comendo é bom? Será que isso daqui que eu estou comendo realmente vai me nutrir, como a minha mãe, por exemplo, me nutria, né? E aí começa esses E isso é tudo inconsciente, questionamentos. né, Cris? A gente não Tudo para pensar inconsciente. nisso, né? Não, não, infelizmente não. A gente, então, o esforço de trazer para o consciente é realmente que tu tem que fazer de forma mecânica. E por isso que a gente estava falando ali, não adianta, tem que se questionar, tu vai ter que anotar, tu vai ter que criar uma maneira que para você fique fácil, né? Para que você tome consciência, porque na realidade tudo que está armazenado no nosso corpo
está através de memórias, né? Tanto físicas, sinestésicas ali, né? Ou de forma visual e também pelo nosso paladar. Então, é que nem quando a gente come alguma coisa e lembra de um momento da nossa vida, de um fato que aconteceu. Então, aquela comida está relacionada com aquele momento e te dá aquela sensação gostosa, de prazer, enfim, né? E o nosso paladar, ele também, às vezes, a gente precisa inserir novas coisas nele, né? Eu acredito que não Uhum. deva ter pessoas que acabam até com um paladar infantil, que a gente fala, né? Que é onde a pessoa não conhece outro tipo de alimento simplesmente por não experimentar. Exatamente. Então, eu fico naquela, não, mas eu conheço, esse é o campo que eu conheço, então eu acabo ficando numa zona de conforto, né? E eu não experimento. Só que daí eu também não me permito coisas novas, porque eu fico só no meu mundo ali, no que eu No conheço. mundinho, é. É, Então, meninas, aprendam, ó, a gente sempre fala isso, é realmente se aventurar e experimentar coisas novas, principalmente quando a gente está falando de alimentação anti-inflamatória, a gente está falando de mudança alimentar, né? Eu falo muito para elas, para o pessoal aqui também, para eles e para elas, né? Que tá tendo mais homens, cada vez entrando mais homens, mas a maioria ainda é mulher. Mas que assim, bom, né? Que é bom, né? bom, né? Quando a gente está mudando na alimentação, primeiro que a alimentação anti-inflamatória, ou esse tipo de alimentação, quando a gente está prevendo uma doença, ou eu mesmo combatendo uma inflamação, a gente não pode pensar como uma dieta. Eu não falo, essa palavra é super difícil eu falar, eu não gosto, porque é uma mudança de rotina de alimentar, né? Você tem que pensar que aquilo vai ser inserido para sua vida como um modo de você viver mesmo, tá? E eu sempre falo muito da regra 80-20, que é assim, se você tem que comer, você vai ter que escolher o que você vai comer. Você vai ter que comer, pô. Se 80% da sua alimentação vier de alimentos feitos em casa, sem processamento, né, de maneira plena, né, anti-inflamatória, e esses 20% que você tiver na rua, no aniversário, e tiver querendo, não tem problema. Só que, assim, muitas vezes essa mudança de alimentação, ela acaba aterrorizando muita gente, né? Então, eu tinha uma aluna que era assim, Adri, mas ela se boicotava o tempo inteiro. E assim, mas, eu tô querendo ficar grávida, será que é melhor eu não fazer essa alimentação? Eu falei, pelo contrário. Até seu bebê, assim que ele nascer, ele tem que fazer, porque isso é bom para todo mundo. Então, mas isso é um medo do tirar coisas que você muitas vezes é viciada, né? Sim, sim, com certeza. E até agora tu falou nessa questão da palavra dieta, né? Às vezes a gente tem uma crença enraizada a respeito dessa palavra mesmo, do significado que ela tem. Porque na realidade, se a gente for olhar ao pé da letra, a dieta é aquilo que a gente consome no nosso diário, né? E não aquilo que a gente faz como uma restrição alimentar. Claro, não pode ser, porque se é uma É, coisa que tem, que eu falo muito, se é temporal, é uma coisa que vai ser restritiva, que vai ser naquele exatamente. momento, e aí vai te dar resultado às vezes, mas assim, não vai ser de uma maneira de longo prazo, não vai ser longo prazo. Eu falo muito isso aqui, não tem, gente, não tem uma mágica, não tem uma varinha mágica que vai falar, ó, você vai comer isso um dia e você vai resolver. Não vai. Né? É muito claro isso. Assim, às vezes muita gente me pergunta, Dri, se eu tomar cúrcuma, dizem que é bom para inflamação. É ótimo, mas se você tomar só cúrcuma e não fizer o resto, não adianta nada. E se eu tirar Exatamente. glúten, tá? Se você tirar só glúten, mas não fizer o resto, colocar as coisas boas, os probióticos, não adianta. Então, assim, é uma combinação de fatores, né? E isso requer Exatamente. exatamente o que você falou: experimentar, abrir a cabeça, tirar, às vezes, essas emoções de eu não quero, porque eu não gosto, porque eu nunca comi, né? E se aventurar mesmo. E porque muitas vezes você vai acabar Exatamente. se surpreendendo com os sabores, né? O experimentar, ele faz parte do nosso processo como ser humano, né? De experimentar novas emoções, de experimentar novas experiências. E a alimentação também faz parte disso, né? É um dos Exatamente. nossos canais aí sensitivos, então é bem importante olhar para isso dessa forma. E outro ponto também que eu acho que é bacana a gente falar, Adri, é que essa parte, quando a gente está num processo, digamos assim, eu vou, que nem tu comentou agora, né? Vou engravidar, será que isso vai influenciar, não vai influenciar? E aí, às vezes, a pessoa faz durante aquele momento, e aí depois, pronto, passei por essa fase, e daí eu mudo drasticamente de novo. Só que essa mudança vai te levar de volta para aquela zona de conforto que a gente estava falando antes. Exatamente. Então, a mudança realmente não acontece. Ela acontece quando tu te permite pisar fora e implementar aquilo de fato na tua vida, né? Então, Perfeito. viver realmente de forma mais consciente. E isso Perfeito. é importante.
E agora fala essa história aí, que eu quero que você coloque um pouco mais, essa história assim dos pensamentos que a gente tem. Isso é muito típico. Muita gente vai se identificar, né, com essa Pois história é. de quando você quer comer uma coisa que você sabe que não é a melhor opção, a gente sempre sabe. O que que acontece antes e depois que a gente come e como é que a gente quebra esse ritual? Como que você Pois é. sugere para a gente realmente quebrar esse ritual aí que você vai contar, o antes e depois, como é que a gente faz aí para resolver, para melhorar isso, né? Então, a nossa voz interior, ela é muito sábia, só que na realidade a gente tem mais de uma, né? Às vezes a gente tem uma vozinha que vem lá e fala assim, olha, não deve comer isso. E aí tem a outra que chega e diz assim, ah, mas um só não tem problema, né? Então a gente fica entre essas vozinhas, quando não tem até mais, né? Tem gente que às vezes tem 5, 6, 7 pessoinhas falando aí dentro da cabeça. E esses pensamentos que são gerados nesse momento, eles são gerados pelas nossas crenças, né? Aquilo que a gente acredita. Ah, eu acredito que isso é bom para mim, eu acredito que isso não é tão bom. E quando eu gero esse pensamento, ou ele vai vir de uma forma positiva, né? Que ele vai me possibilitar, vai me ampliar horizontes, ou ele vai vir de forma negativa. E quando ele vem de forma negativa, geralmente ele vem associado à crítica. E aí vem exatamente aquilo que tu estava falando antes. Ah, mas viu só, de novo, eu tô aqui comendo brigadeiro, tô aqui, enfim. Só que quando tu passa do momento, ah, eu comi, né? Eu consumi aquilo que não era para mim comer, aí vem a culpa. Então, esses pensamentos, quando a gente gera eles, a gente tem a possibilidade de entender, aceitar que ele está ali, que ele está andando na nossa mente, mas eu posso trazer um novo pensamento. E eu venho usando muito isso através da técnica do uso das afirmações, né? Então, a afirmação ela é uma frase positiva, né? No positivo e no teu presente, para o teu momento presente. Então, eu me alimento daquilo que é saudável e do que me faz bem. Eu me alimento de uma forma alegre, eu me alimento, enfim. Aí tem várias opções lá, depois no meu Uhum. Insta lá o pessoal pode ver também. Qual que é o Mas seu Insta falar nisso? Passa pro pessoal. @crisferreira.felizvida. @crisferreira.felizvida. Felizvida. Isso aí, Perfeito, tá? perfeito. Depois a gente E coloca aí, nas notas também ali embaixo do. show de bola. Vamos lá. E aí, essa parte das afirmações, quando a gente tem um pensamento negativo, não tem exatamente como a gente evitar dele vir. Ele vai vir, né? Só que se tu colocar um pensamento positivo em cima desse pensamento negativo, ele tem um poder de quase 100 vezes maior do que esse pensamento que é negativo na nossa mente. Isso Então, na hora, Cris, que você tem que fazer? Na hora que está acontecendo, é isso? é importante já fazer na hora. Só que a Tipo assim, diferença veio um do pensamento... pensamento, tipo, tô aqui nos Estados Unidos agora, tô vendo ali, hoje de manhã aconteceu isso. Eu já vi aquelas tortilhas de milho que eu amo. Aí você pensa, não deveria comer isso. Aí você pensa o quê? Aí na mesma hora você já faz essa afirmação, é isso? Tu pode colocar uma afirmação. Só que a única questão, Dri, é que a afirmação ela precisa de uma repetição. Ela não vai te gerar efeito exatamente naquele momento. Ela vai ter um delay aí. Mas só que E se tu começar a fazer isso de formas repetidas, de começar a implementar isso na tua vida diariamente, talvez inclusive em outros momentos, né? é isso que eu ia perguntar. Então eu posso fazer uma manhã de afirmação? Sim, E sim. mesmo se eu não tiver com aquela vontade de comer uma coisa que eu sei que eu não deveria, eu já faço essas afirmações de manhã para que a minha mente se integre com Ela essas já entenda. afirmações e ela comece a entender. Ah, faz sentido, faz sentido. Exatamente. A gente dá sugestões, é como um comando para a mente, dizendo se aquilo ali é saudável ou não saudável, mas é importante que as afirmações elas estejam sempre no positivo e no presente. Então, assim, eu tenho, por exemplo, pessoas às vezes que eu atendo que têm um distúrbio alimentar ou algum problema, por exemplo, eu quero emagrecer e não consigo, fica bloqueado em algum ponto. Eu trabalho com uma afirmação que ela trabalha 3 vezes repetidas no dia por 21 dias, até aquilo se tornar um hábito. E aí Uhum, depois, claro, é importante que a gente tenha consciência que se torna um hábito nesses 21 dias, e por isso que tem tantos desafios que são nessa quantidade de tempo, mas para aquilo realmente virar um estilo de vida, é preciso que tu tenha essa repetição por mais de 90 dias. Então, essa implementação é para a gente alterar o nosso padrão de pensamento. Então, entendi. aquele pensamento negativo sempre vai vindo
e eu vou trazendo um pensamento positivo em cima dele. Então, E aí aquela vontade que aparece assim, ela vai diminuindo, é isso? Como é que é? De alguma forma, com a repetição, sim. Não instantaneamente. Isso é Tá. importante ter consciente, assim. Não é naquele momento que vai... Mágica, não é mágica. Não é. Não tem Claro, mágica, né, Dri? claro, A gente claro. realmente tem que trabalhar duro para modificar aí algumas coisas. Tem técnicas dentro da programação neurolinguística que a gente aplica, né, que são mais específicas, assim, por exemplo, para compulsão ou para a pessoa que tem uma necessidade muito grande, por exemplo, de um doce específico e que, né, tem aquela ansiedade gerada por aquele doce, por exemplo, que pode ser aplicada com técnica de programação neurolinguística, isso sim. Mas daí são Legal. técnicas que é importante aplicar em consultório, para que tenha um atendimento direto mesmo. Legal. Então vamos resumir essa parte que eu achei bem legal. Então, assim, a gente primeiro assim, normal a gente ter essas reações de vontade, impulso, compulsão, às vezes come e depois se sente culpado, né? Então a primeira coisa que você falou desde o começo, a gente principalmente ter essa consciência que isso acontece e trabalhar essas afirmações positivas, principalmente em qualquer momento que você tenha, né, que você pare para fazer sua meditação ou o que você for fazer, para que você comece a construir essas afirmações, para que a sua mente ela comece realmente a trocar um pouco dessas afirmações mais negativas, no caso, né, para mais Exatamente. positivas, para que isso Exatamente. devagarinho seja mudado na sua mente. Então, a afirmação, inclusive, tem metodologias, por exemplo, da Louise Hay, onde ela aplica, inclusive, para cura física de doenças ou, às vezes, de dores que a gente tem físicas ou em algum lugar do nosso corpo, que são específicas com afirmações para fazer repetição para esse tipo de cura. Legal demais. Então, é bem importante como o nosso pensamento tem um poder dentro da gente, né? Perfeito. E uma coisa que você falou importante, pessoal, tem que ser afirmação presente, tá? Não, eu gostaria de me alimentar melhor, eu gostaria de ter uma alimentação anti-inflamatória. Não, eu me alimento de forma saudável, né? Eu tenho uma alimentação anti-inflamatória, eu combato as minhas inflamações através da alimentação saudável. Então, sempre no presente, certo? Como se Sempre aquilo no já estivesse presente. acontecendo. Exatamente. Porque daí, nesse momento, como eu estou dando um comando, a minha mente entende que, bom, é isso aqui que é a minha verdade agora. Então, eu faço uma ampliação da minha crença, né? Do meu sistema de Perfeito. crenças. Muito legal, muito legal. Agora, Cris, me fala, você que acabou de falar essa palavra aí, crença, né? Me fala um pouco Uhum. dessa história dessas crenças que a gente tem em relação à alimentação. Como é que é isso? Que a gente tem, né, na Então, vida. tem muitas e muitas, né? O nosso sistema de crença ele é formado quando a gente ainda é criança. Então, as nossas crenças elas são adquiridas até aproximadamente os nossos 7 anos de idade, né? 6, 7, 8 anos. E até lá, tudo que você entende, tudo que você acredita de mundo é entregue ou pelos seus pais, ou por um professor, às vezes por um médico. Então, por exemplo, se um médico diz para uma criança, né, você tem tal problema, e isso é um problema que vai se estender na sua vida e tal, aquela criança vai acreditar nisso. E às vezes, naquele momento, quando ela está adquirindo essa crença, né, está adquirindo esse aprendizado, ela acaba dando um significado e gerando um comportamento. E esse comportamento ele vai se repetir na nossa vida adulta. Então, às Uhum. vezes a gente cresce, continua repetindo aqueles mesmos comportamentos de quando a gente era criança e a gente não tem exatamente os resultados que a gente tinha de quando era criança. E aí nisso começa a atrapalhar, né? Começa a nos bloquear de alguma forma na nossa vida adulta. Então, Tipo quando a o gente quê? Não gosto de alguma coisa, é isso? vamos supor assim, vamos pensar um comportamento, tá? Uma criança que foi forçada, pensando na área da alimentação aí, uma criança que Isso. foi forçada a comer, por exemplo, algum tipo de alimento que ela não gostava. Tá. E aí ela foi forçada a comer aquilo ali. Digamos que a gente gerou aí a crença de que aquilo era terrível, que eu sou obrigada a comer aquilo ali. Então aquela criança cresce, faz birra, vai fazendo birra o tempo todo para não comer. E aí, Certo. quando ela vai em algum lugar, digamos, na vida adulta dela, pode gerar um comportamento que, se tiver alguma coisa que ela não gosta de comer, ela já cria toda uma coisa para ficar desconfortável e, às vezes, até para deixar as pessoas que estão em volta dela desconfortável também.
E isso é Ela inconsciente. repete um comportamento, né? Diante de um fato que ela viveu lá atrás. Exatamente. Interessante. Isso é um exemplo, né? Mas tem N coisas. Às vezes, assim, por exemplo, eu tenho pessoas que eu já atendi que chegavam e me diziam assim, a minha mãe, por exemplo, me dava lá um biotônico Fontoura quando eu era criança. E aí eu sou gordinha, né? Tenho um sobrepeso porque a minha mãe me deu lá na minha infância biotônico Fontoura. E aí eu não quebro aquele padrão de tipo, eu sou gordinha por causa do biotônico Fontoura, E ó, né? tipo assim, eu sou gordinha e não tem jeito, então não adianta eu fazer Exatamente. nada, né? Tipo, o Entendi. motivo foi esse, foi feito lá na minha infância. Ou às vezes, por exemplo, causado por uma medicação, né? Teve um sobrepeso causado por um corticoide, alguma coisa assim. E aí eu acabo acreditando que eu não consigo mudar aquele padrão, eu não consigo mudar aquele corpo, aquela mente, aquele pensamento, porque lá na minha infância foi me colocado, olha, eu sou assim porque eu consumi tal coisa. Então, aí nisso é trabalhado diretamente no sistema de crença. O que eu faço no meu trabalho em consultório é trabalhar em ressignificação, que é dar um novo significado para aquele fato que aconteceu lá na infância, para que aquela pessoa modifique daí sim o comportamento. Legal. Então isso tem como a gente mudar também com o Tem, com trabalho. certeza, com certeza. O Legal. importante é querer, né, Dri? Eu acho que a partir do momento que a Exato. pessoa determina que ela quer mudar a vida dela, que ela quer crescer, que ela quer evoluir, ela se permite a qualquer coisa. E eu falo muito isso, eu falo assim, gente, vocês querem criar doença ou saúde no corpo de vocês? Porque assim, de verdade, tá dentro da escolha de vocês, né? E assim, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo é o que vai metabolizar, não tem outra história. Ah, porque é genético, ah, porque eu tenho. Tudo bem, isso são coisas que são importantes a gente lembrar. Só que hoje a gente sabe que, por exemplo, a epigenética é o que vai além dos numerozinhos do DNA. E hoje existem estudos que falam o quê? Que 96%, né? 96 a 98% são as nossas doenças e comportamentos são ligados ao nosso ambiente, o que a gente come, as pessoas que a gente convive, onde a gente mora. E 2% estão dentro do gene. Então, o gene serve para a gente o quê? Saber que a gente tem aquela probabilidade e como um coringa, para a gente não ter que. Para a gente poder cuidar, para a gente não ter que ter aquilo que a gente acha que a gente vai ter, porque a minha mãe teve. Aí você já cria aquela situação de que se minha mãe teve artrite, eu tenho Eu artrite, vou vou ter ter. também. E vou ter com 45 anos, porque ela teve com 45 anos. Não, gente. Tá? Então, isso é muito importante, porque entra aqui um pouco no que a Cris está falando, da gente ficar acreditando em fatores, sim, que são palpáveis, só que é um fato, não é uma probabilidade, não é uma certeza de acontecer. Né? Então, isso é Exatamente. super Porque importante, a porque sua muitas vezes isso é família usado como teve algum exato, problema físico, algum problema aí de saúde, não quer dizer que você vai ter. exato, Uhum, né? exatamente. Ô, Cris, agora a gente vai entrar para coisa muito legal, que é aqui, ó, mão na massa, para a gente poder entender e resolver algumas coisas aqui. Hoje, nessa nossa live, a gente já conseguiu até dar muitas dicas legais aí de práticas para vocês, de técnicas, Uhum, que pode ser usada para potencializar o que a gente está consumindo como ação curativa ou até preventiva. preventiva. Então, assim, passos mesmo, técnicas que você vai dividir com a gente aí, é isso? Algumas técnicas que a Vou. gente possa muito Vou legal. Essa sim. parte aí eu tenho certeza que está todo mundo esperando. É, Então vamos lá. Me conta como é que a vamos. gente pode então usar algumas técnicas para trabalhar a alimentação de forma curativa e até preventiva. É isso? Então, uma delas a gente até já falou aí, que é através das afirmações, né? Que tu pode colocar isso em algum momento do teu dia, ou, por exemplo, eu vou trabalhar um pensamento e usar mesmo no momento que eu estou fazendo um consumo e tornar aquilo mais consciente. Mas a afirmação é uma ferramenta poderosa para tu ampliar as tuas crenças. Então, essa já é uma técnica valiosa, assim. E outra coisa que eu uso, até deixei aqui, é o copinho d'água, né? A gente toma e consome água o tempo inteiro, né? Através de coisas que a gente se alimenta, a gente percebe que tem água nos alimentos mesmo. A gente tem uma porcentagem muito grande de água no nosso corpo e a própria água em si, né? Que a gente está aí hidratando o corpo o tempo todo. E tudo o que tu coloca de intenção na água, ela transforma aquilo numa molécula que tu pode usar, inclusive, como uma medicação. Então, por Uau! exemplo, tá? A água é incrível, assim.
E tem estudos, tem vários estudos científicos, inclusive, que comprovam isso. Então, se tu colocar a tua intenção, aquilo que tu tá pensando naquela água, como uma prática mesmo. Eu costumo fazer o meu momento de meditação, eu tenho meu copinho d'água junto e coloco toda a minha intenção naquela água ali e tomo aquele copo de água pela manhã. É a primeira coisa que eu consumo no meu dia, assim. Que Então, interessante isso. e a água, ela é um elemento aí que ela vem justamente como purificação, né? Então, se eu coloco as minhas intenções nessa água, bebo essa água, pensando lá, essa água vai me limpar, vai me purificar, vai colocar em funcionamento os meus órgãos vitais, vai me trazer amor, vai me trazer carinho para mim cuidar do meu ser, essa intenção está indo para o seu corpo. Então, tudo que a gente está colocando para dentro, né, que a gente está consumindo, não só mentalmente, mas fisicamente também, a gente coloca com uma intenção. E nisso tu pode colocar em qualquer alimento que tu vá consumir, porque no alimento a gente tem o uso da água na preparação. Então a gente vai ter essa alteração de molécula também. Então Ah, a porque água tem água. Então, na verdade, a exato, água é o ponto, é o protagonista aí, né? Por causa da alteração da molécula, é isso. principalmente. Então, como em Principalmente. tudo tem água, pode ser em tudo que a gente come. Porém, se a gente tomar um copo de Exatamente. água e fazer essa afirmação, legal para fazer afirmação também, né? A gente Aham, faz com as certeza. afirmações de manhã, logo para começar o dia, toma a nossa água pensando em tudo isso e já materializa tudo isso dentro do Tá nosso corpo, colocando para né? dentro. O que que acontece? A nossa mente, ela é muito visual, né? A gente guarda, principalmente as nossas memórias, utilizando o visual. Então, quando tu tem, por exemplo, uma busca por algum momento da tua lembrança, vem às vezes um flashzinho, é como se tu lembrasse da cena, né? E a água, quando a gente coloca ela ali e tá depositando isso, é como se a gente tornasse tangível aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. E aí, quando eu consumo, né, quando eu estou colocando para dentro, eu estou colocando essa intenção, então, para dentro do meu corpo e da minha mente. É uma Muito técnica legal. simples e super poderosa. Muito legal mesmo, muito legal. Você sabe que eu sou espírita, né? E a gente faz Evangelho no Lar toda semana. E quando a gente faz Evangelho no Lar, a gente pede para os mentores purificarem a água e Uhum. nos dá o que for importante para aquele momento. E a água é usada nesse momento. Acho que também tem a ver, talvez, com Tem essas muito a mudanças de ver. moléculas, né? Tem muito a ver. Tem muito a ver. A Muito legal. E água tem também é aquela um história da elemento. água, né? Que foi feito um estudo no Japão, se eu não me engano. E eles fizeram vibrações positivas na água e teve Isso, mudança de exatamente. cor, não é? Alteração da molécula, exatamente. Tem vários Exatamente. Puta, estudos aí incrível. que apresentam Incrível. isso. Muito legal, muito legal. Então, ó, de dica aí para vocês, pessoal, afirmação positiva pode ser qualquer hora do dia, mas de manhã pode ser até mais legal, porque você está começando o dia com uma afirmação. E junto com a água, que a água, como a Cris falou, ela muda a modificação de molécula, ela pode transformar isso de maneira bem pontual, né? E isso é cientificamente comprovado, então, Cris. E isso tem várias pesquisas que falam aí a respeito da água, Muito mas legal. principalmente da intenção que tu coloca naquilo que tu tá. Perfeito. É como quando a gente fala do placebo, do remédio que a gente Sim, toma, sim, 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 né? sim. Ou, Sim, ou, por exemplo, às vezes aqueles florais, né, que a gente trabalha, eles são trabalhados na base de água também, muito legal. né? Muito legal, Então, pessoal. Então, ó, uma todo mundo de doença manhã pensando negativa nisso, é hein? isso. Aguinha, pode colocar uma aguinha morna com limão ainda já para começar a melhorar já e acalmar todo o sistema digestório Olha e aí. já pensar nessa água aí como realmente elemento de transformação. E não esqueçam, vocês estão aí, se tiver alguma pergunta para a Cris, coloca aqui no nosso, nos comentários, que daqui a pouco a gente vai começar a fazer as perguntas, tá bom? E Cris, para fechar a nossa conversa, fala um pouco dessa história da alimentação como meio de autoestima. Como é que é Então, isso? é justamente isso que a gente estava falando da água agora, né? Se a gente está colocando essa intenção lá para dentro, o que, que a gente realmente está colocando para dentro do nosso corpo e da nossa mente? E tu pode usar a tua alimentação como autoestima. Como fazer isso, né? Se eu escolho uma alimentação que para mim é saudável, que eu considero saudável, que eu acredito que é saudável, e eu estou colocando essa alimentação, é como se eu estivesse entregando o amor para mim. E aí a gente vai voltar lá na questão do emocional. Quando a mãe entrega, né, para o filho, através do momento da gestação, através do cordão umbilical, depois através da amamentação, ela está entregando amor.
E a autoestima é justamente a gente entregar amor para nós mesmos. Então, quando a gente está entregando uma alimentação realmente de qualidade, uma alimentação onde eu vou tomar cuidado para que eu esteja saudável, para que eu esteja bem, para que eu possa praticar as minhas atividades diárias de forma íntegra, porque eu vou estar com o meu sistema todo funcionando, né, da melhor forma possível, eu estou entregando para mim amor. Então, comece a se questionar se realmente, quando eu vou comer algo que eu sei, que eu tenho consciência que talvez vai me fazer mal lá na frente, se aquilo ali é uma entrega de amor ou será que eu estou fazendo um boicote, né? Porque, na realidade, o amor é quando a gente cuida. A mãe da gente cuida, né, da gente quando ela está lá amamentando, quando ela, né, está gestando. Então, esse cuidado, esse carinho, a gente recebe não só da nossa mãe, mas também do universo, da Mãe Terra, né, através dos alimentos que são produzidos aí de forma natural. Então, Legal quando a gente demais. está ingerindo isso, a gente está entregando amor para a gente mesmo. Agora, me fala uma coisa que me veio aqui na minha cabeça. Por exemplo, eu sempre sou muito consciente, né? Até porque trabalho com isso, então tudo que eu como, eu sempre me questiono no bom sentido, com aquele ar de curiosidade. E muitas vezes acontece, por exemplo, aqui. Eu estou nos Estados Unidos, é um país que tem um monte de coisa que a gente. É muito difícil, né? E assim, minha sogra fez bolo, aí vai não sei aonde, vamos experimentar isso, aí, sabe, o Alê gosta de comer coisas, né? Enfim. Aí você fica, às vezes, não, isso eu não vou. E eu sempre faço umas escolhas, sabe? Tipo, eu vou comer bem aqui, porque à noite eu sei que eu vou comer aquilo ali. E quando eu escolho comer, por exemplo, sei lá, um doce qualquer, vamos supor, que é uma coisa que eu não estou acostumada, é, depende muito, então, de como eu estou pensando sobre esse doce. Porque acontece comigo? Eu como um brigadeiro. Só que se eu estou comendo o brigadeiro, sabendo que ele não é a melhor coisa, mas naquele momento ele está fazendo sentido para mim, no bom sentido, eu estou entregando amor, certo? Exatamente, Então não exatamente. é o que você come, é a consciência que você tem, sabendo que eu estou tendo uma alimentação super boa, na maioria do tempo, que é 80-20 no caso que eu sempre falo, e Uhum. naqueles 20% eu vou comer tranquila, de que tudo bem, não é a melhor, não é um alimento anti-inflamatório, tem açúcar, tem um monte de coisa que eu não deveria comer, uma batata frita, por exemplo, eu gosto. Quando eu como, eu não se você come sem culpa e sabendo que naquele momento ok, tudo bem. Isso não vai te traduzir como É, um boicote. É mais ou menos isso? não, então, o problema é quando tu come pensando, isso vai me fazer mal. Então, eu já Ah, venho com aquele pensamento de que isso vai me fazer mal. Então, isso não é bom. Agora, se eu, de vez em quando, fui no aniversário lá do sobrinho, dos afilhado, né? Tem aquela coisa, né, de ter o doce, o brigadeiro, a torta, enfim. E eu, naquele momento, eu colocar para mim mesmo, nesse momento eu vou me permitir, vou comer e vou ficar bem, né? Claro que é importante tu cuidar da quantidade, tipo assim, eu também não vou abusar, né? Vou comer uma quantidade que eu vou passar mal depois. Mas tu ter consciente, olha, agora eu estou abrindo essa exceção e vou me permitir comer isso. E aí tu tem prazer comendo aquilo ali. perfeito. Porque também não adianta eu chegar e tipo assim, então tá, então vou virar a pessoa que nunca mais vai comer mais nada de diferente na vida, né? E Perfeito. aí a Então a gente intenção também que se você permite alguns é com prazeres, que né? sentimento você come, certo? Pensamento principalmente e a emoção que ele está envolvida. Perfeito. Pensamento e emoções é o principal aí. Muito legal. Agora, se você me permitir, eu queria que você compartilhasse o que você falou comigo hoje, que eu acho que foi uma super, assim, para você foi, eu acho que enriquecedor e foi, assim, Foi. um game changer na sua vida aí, de mudança realmente de comportamento, que eu acho muito legal até para você dividir com as pessoas aqui, para mostrar que às vezes a gente, por mais que a gente trabalhe com isso, por mais que a gente saiba das técnicas, muitas vezes a gente Às mesmo vezes tem, a né, a gente é gente ser se humano boicota, também, né? né, Dri? Exatamente. Conta pra gente aí. Então, eu tô agora num processo aí de modificar um pouco o meu estilo de vida, minha qualidade de vida. Então, no ano passado eu já implementei mais atividade física, né, na minha vida, mas ainda estava com uma questão da alimentação aí, que eu não estava aplicando tudo aquilo que eu trabalho, né, na minha alimentação. E na semana passada eu fui na minha Nutri lá, que está fazendo, escalando todos
os alimentos, né, a carga nutricional que eu estou precisando nesse momento. E ela começou a falar sobre crença, começou a falar, eu disse, olha, pode parar. Esse assunto aí, a gente vai ficar aqui, tu vai ficar me falando e para mim vai ficar repetindo, né? Então, me fala o que eu tenho que comer e aí essa parte aí eu vou cuidar. Aí ela me perguntou, Cris, o que está faltando ainda para tu implementar isso na tua vida? Né? Que é uma pergunta que eu faço muito para as pessoas que eu atendo. Assim, o que ainda está te impedindo de fazer o que tu realmente precisa fazer? Né? Para modificar, para ter uma vida mais saudável, enfim. E naquele momento eu disse para ela, olha, está faltando eu planejar. Porque eu aplico o planejamento em tudo, né? Eu sou uma pessoa assim que realmente assim, eu planejo meu dia, eu planejo a semana, eu planejo às vezes até a semana de alguns clientes que eu trabalho com coach, daí eu planejo a semana deles e eu aplico isso em várias coisas, mas na alimentação especificamente era uma coisa que eu não aplicava. E aí na semana passada, né, eu cheguei a essa conclusão aí, tipo, ok, vamos implementar na alimentação também. E aí peguei com meu marido, a gente sentou e definiu o cardápio da semana inteira, né? Claro, considerando tudo que a Nutri tinha nos passado, o que a gente tinha que comer, enfim, mas como que a gente ia organizar a nossa semana. E aí a gente foi no supermercado no final de semana, fez a compra da semana inteira, e eu cheguei em casa, tipo, naquela hora, e já separei, fiz todas as separações de porções e do que eu ia fazer em cada dia. Então, por exemplo, eu tenho preguiça, às vezes, de pegar e ficar preparando salada diferente todo dia. E aí, eu fui lá, lavei vários tipos de salada diferentes, sequei, botei em vários potinhos e separei já nas porções. Aí, meu marido já não come um arroz integral, assim, cheio de grão. Ele só come o arroz parborizado. Daí, eu já deixei, tipo, as porções dele e as minhas porções. E a minha geladeira mudou completamente. O meu marido até, tipo, tirou foto, mandou no grupo da família dele lá, porque foi engraçado, assim, para nós. Parecia antes que era uma geladeira de solteiro e agora virou uma geladeira de casado, de verdade. Então, isso é muito legal, porque que muitas vezes a gente pensa? Que a gente vai entrar um duende na nossa casa e vai trabalhar e vai fazer tudo pra gente, só porque a gente tá indo na nutricionista, só porque de repente vocês estão comigo no Comida que Transforma, só porque vocês estão aqui escutando essa live, e a coisa vai se transformar. Gente, não vai. Então, muitas vezes, o que a Cris fez, né, que a gente muitas vezes tem que fazer é, primeira coisa, faz a lista, faz o planejamento, tanto é que no nosso método que a gente tem no Comida que Transforma, o bônus, um dos bônus é o mini curso de organização e planejamento de cardápio, onde não adianta só a gente pensar, porque até se eu não planejar o que eu vou comer, eu vou começar a comer ovo e abacate todo dia. Porque é o que eu gosto de comer e é o que... porque assim, gente, a gente não tem criatividade para ficar comendo, inventando todo dia na hora. Então, o que você fez, que eu sempre falo, é importante, vai no supermercado, chegando no supermercado, eu sempre falo, 1 hora, pega essa meia horinha depois que chegou, arruma tudo, tira do saco, lava o que tem que lavar, corta o que tem que cortar e já deixa arrumadinho. Porque a chance que você vai ter de comer uma coisa que já está picada, que já está lavada, é infinitamente maior do que se você deixar dentro do saco do supermercado, lá na gaveta lá embaixo, aquilo vai apodrecer e você não vai usar. Então é super importante, isso sim que você descobriu, é fazer o quê? Você foi super, que eu chamo muito o pessoal, né, os nossos grupos, que são os protagonistas, né? Então os protagonistas da Turma 11, acho que tem muita gente que está aí, que é o quê? Você tem que ser protagonista da sua vida. Se você não for protagonista da sua vida, ninguém vai ser. Não adianta ficar esperando que as pessoas façam por você. Você vai ter estímulo. Mas às vezes é um clique que você falou, pô, legal, eu preciso botar a mão na massa. Eu preciso transformar. É importante, né, Adri? Eu acho que as pessoas também terem consciência de qual que é a tua motivação. Que é o motivo que te leva à ação. E às vezes a gente pensa, tá, mas é emagrecer, mas é emagrecer para quê? Exatamente. Porque exatamente. O motivo está acima daquilo que tu realmente quer. Exato. Né? Eu Tanto quero é que emagrecer para ter mais vida para com as crianças que eu tenho na minha família. Perfeito. Né? Então, o motivo ele está acima daquilo que tu realmente quer. Então, entender o que é que te leva à ação. O porquê exatamente. Que é um benefício emocional, né? Eu falo muito, a Selma tá aí, da turma 11, Selminha, tudo bom? E eu falo muito isso para elas, assim, vocês, para eles e para elas, né? Não adianta, eu quero desinflamar, eu quero acabar com as minhas dores, com a minha artrite. Tá, mas para quê?
porque eu quero ver meu filho crescer, porque eu quero ver meu neto crescer, porque eu quero brincar, porque eu quero fazer aquela viagem para a Europa que eu não consigo fazer, porque eu não consigo me mover. O que é emocionalmente que vai te fazer essa mudança acontecer? Porque na hora que vem o medo, na hora que vem os gatilhos e todas as dificuldades, você vai lembrar o quê? Do seu objetivo realmente, o que você vai fazer se você se livrar daquilo? Né? E é super importante. Vamos começar as perguntas, respondendo as perguntas, Cris? Vamos lá, peraí, que a gente tem aqui, ó, 10 minutinhos. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ai, esses negócios aqui que eu fico descendo é sempre tão ruinzinho, mas eu vou tentar aqui, peraí. Vamos olhar aqui. Vou pôr em prática, não, peraí. Deixa eu ver se eu consigo descer devagarinho. Pronto. Vou pôr em prática. Estou aqui assistindo e organizando a alimentação dos filhos. A minha anti-inflamatória e do cachorro, que também tem que comer comida de verdade. Aqui é a Mara. A Mara é da turma 11. Valeu, Mara! Aí a Selma tá falando, não é fácil, mas na vida nada é fácil. Aquela coisa da determinação, né? Aí a Madá tá falando o seguinte, vou pôr em prática aqui em casa, ensinamentos excelentes. Olha aí, minha mãe, hein, Madalena. Olha só, Aí, a Bila. Tá vendo? Olha só, isso é forte, hein? Vou cobrar, hein? A Bila tá falando o seguinte, como conseguir força para manter os planejamentos? Vai lá, Cris. Então, importante tu ter uma organização e disciplina, né? E a disciplina é algo treinável. E aí, quando eu digo treinável, porque realmente precisa que tu faça um esforço maior nessa parte inicial, até que a roda comece a girar, né? Até que tu comece a engrenar aquilo que tu realmente precisa. Claro que quando tu tem um resultado mais imediato, às vezes aquilo ali vai te motivando mais. Mas é importante que se tu tem uma meta, eu quero alcançar uma meta, eu divida isso em pequenas metas diárias, para que eu entenda que a cada dia eu cumpri uma partezinha para chegar naquela meta maior. Então, por exemplo, eu tenho lá um planejamento que eu vou melhorar, não sei, um exame de sangue, por exemplo, até o final do mês tal. O que eu preciso fazer nesse mês para que eu tenha a melhora desse resultado? O que eu posso fazer nessa semana e o que eu posso fazer hoje, agora, para melhorar isso, né? Então, se eu dividir uma meta que é maior em pequenas partezinhas, em facetinhas, e colocar isso como uma meta diária, fica mais fácil do meu cérebro entender que eu estou conquistando. Então, aí eu transformo isso e mantenho muito mais o meu planejamento. Perfeito. Eu acho que isso é importante mesmo. É você e começar pelas coisas pequenininhas, né? Os objetivos não podem ser muito grandes. Porque aí eles ficam, que de novo é uma maneira da gente se boicotar, né, Cris? Eles ficam intangíveis, muito ideais, e a gente acaba não fazendo porque a gente acha que tem que fazer tudo perfeito, né? Eu dou um exemplo, principalmente para quem me procura para perda de peso, porque às vezes eu tenho o trabalho inclusive da hipnose para perda de peso ou para cirurgia bariátrica para hipnose, né? E quando o pessoal me procura especificamente para isso, eu sempre dou o exemplo assim, olha, cabe um elefante inteiro dentro de uma geladeira? Não cabe, né? Mas se eu fatiar ele em várias partezinhas e colocar lá de forma organizada, pode ser que caiba. É verdade. Então, se a meta é muito grande, tipo, o peso que eu tenho que perder é muito grande, quantas partezinhas eu tenho que fatiar essa meta para que eu tenha pequenos resultados? Porque é importante que o cérebro da gente entenda que eu estou conquistando. Exatamente. Mesmo se for uma meta pequenininha. Exatamente, perfeito. A Leidiane está falando o seguinte, me sentindo inchada, o que eu faço? Olha, a primeira coisa que você tem que pensar é que se esse inchaço está vindo depois que você se alimenta, que tipo de inchaço, para eu falar para você o que você tem que fazer, é muito amplo tudo isso que você está me perguntando. Então, assim, inchaço depende muito se é um inchaço no estômago, se você está com dor, se você tem algum tipo de alguma reação depois que você come. Então, assim, se você está se sentindo inchada, a minha dica para você é que você se observe
e tenta entender em que momento que esse inchaço ele acontece. Né? Porque pode ser desequilíbrio hormonal, pode ser problema na sua digestão mesmo, né? Que é um problema gástrico que você pode estar passando. Existem várias razões de você estar se sentindo inchado. Então, se você quiser, conversa comigo no direto, lá no direct do Instagram, me manda uma mensagem para explicar um pouquinho melhor, que eu até posso te ajudar com relação a isso, tá? Porque desse jeito, assim, eu fico muito preocupada em dar alguma sugestão para você só com essa informação que você colocou aqui, tá bom? Aí a gente conversa melhor. A Selma está falando o seguinte: nessa semana meu namorado está aqui. É adepto da cervejinha e tira gosto. Estou passando apertada. A Selma é da minha turma 11. Ela está tendo super resultados, mas assim, de novo, né? A determinação, né, Cris? Aí, como é que é isso? Faz o quê? Pois é, só que às vezes a gente tem que ter consciente que o ambiente que a gente está e as pessoas com quem a gente convive podem nos influenciar. E aí tu precisa de um estímulo ainda maior se tu quer manter aquilo ali para ti. Então, por que eu estou fazendo isso? Por que isso é importante para mim? Por que eu quero cuidar da minha saúde, né? Então, se eu penso aí a respeito da cervejinha e me permitir, ok, dá para se permitir, né? Um dia que tu possa, né, entrar e tomar esse prazer, digamos assim. Mas o que realmente eu quero de resultado? Aí eu vou começar a olhar se eu tomo hoje, tomo amanhã, eu vou ter o resultado que eu quero lá na frente? Então, você está com foco naquele prazer que é momentâneo, instantâneo, ou você está com foco naquilo que você realmente quer para você? Muito bem. Aí é o seguinte, Madá tá perguntando o seguinte: o que faço para diminuir o vício em doce? Madá, olha só o que eu vou te falar, pode parecer meio maluco, mas ó, para você diminuir seu vício em doce, primeiro que assim, não é falta de vontade, eu costumo dizer para todo mundo, gente, vício da açúcar é um vício biológico, ele realmente é funcional do organismo. Quanto mais a gente come, mais a gente vai querer comer. E deixa eu explicar rapidinho, que a gente só tem cinco minutinhos, senão vai acabar essa live aqui, pum, ela simplesmente acaba, a gente não continua. Mas o que acontece, Madá? Quando a gente come o açúcar, ele vai levar o nosso índice glicêmico, porque ele vai entrar o quê? Direto para a corrente sanguínea. Então, esse açúcar vai aumentar o nosso índice glicêmico no sangue. Aí, o que vai acontecer? O pâncreas vai produzir insulina, que vai jogar essa insulina para o sangue para poder baixar esse nível de açúcar. Por isso que quando a gente come açúcar, a gente fica feliz. Dá aquele pico de energia, porque sobe o açúcar no sangue, só que rapidamente esse nível de açúcar no sangue vai baixar. E quando a gente baixa o açúcar no sangue, a gente vem aquela sensação de eu quero mais. Por isso que esse ciclo é um ciclo vicioso, tá? E não está relacionado com boa vontade, com conseguir ou não. Está relacionado com a quantidade de açúcar que a gente come. Então, quanto mais açúcar a gente comer, mais viciado a gente vai ficar. Tá? Então, é uma sensação de quero um doce, estou me sentindo bem, nossa senhora, não estou mais, quero mais um doce, agora estou ótima, ai, nossa senhora, quero um doce, e isso vai virar um cíclico. E quando eu falo de açúcar, eu não estou só falando de doce, tá? Eu estou falando de pão, de macarrão, de comida industrializada, que tem muito açúcar, tá? Porque o açúcar, ele se esconde nos alimentos. Então, muita gente fala assim pra mim, ai, mas Dri, eu não como doce, eu não como bolo, eu não como brigadeiro, eu não como bala. Não é isso, tá? Doce, o açúcar está em basicamente todos os nossos alimentos, principalmente processados, né? E os carboidratos, os grãos. Os grãos, é um grão, é um arroz integral, tem açúcar. Vai metabolizar como amido e vai metabolizar como açúcar. Lógico, existem açúcares e açúcares, mas assim, a minha recomendação para você é diminuir a quantidade, principalmente de grãos, carboidratos, né? E doces mesmo, né? Literalmente da palavra, porque quanto menos você comer, e assim, substituir principalmente por gordura boa. Então, o abacate, o óleo de coco, né? O ghee, a manteiga ghee, então tudo que as sementes, né? A linhaça, as sementes da castanha, tudo isso vai fazer com que o seu organismo se nutra de outros nutrientes e ele começa, quando o seu organismo está nutrido, ele vai necessitar menos dessas calorias vazias. Então, é uma troca que você vai fazer e, com certeza, seu organismo vai começar a pensar cada vez menos sobre o açúcar e vai ficar menos viciado.
Ok? E aqui, obrigada, Adri, pela ajuda. Amo suas lives. Obrigada, querida. Muito obrigada. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E a gente, Cris, acho que tem que terminar, porque deixa eu ver que oração. Vixe, Maria, já são daqui 58 minutos, acaba. Olha, a Dri, Amada só tá quero falando, te vou ter que agradecer. vencer de acordo com o aprendizado de hoje. Vou vencer esse Olha aí, vício. Isso ó. mesmo. Bola pra frente, determinação aqui. Dri, só quero te agradecer ainda em tempo aí pela oportunidade, por a gente estar junto. E gratidão mesmo pelo carinho, ter aberto esse espaço aí também, conversar com o pessoal que também te assiste. E com certeza a gente contribuir, né? O tempo todo Com na vida de certeza. E alguém. obrigado você, Cris, por dividir seus conhecimentos. Vamos colocar depois direitinho o seu Instagram para todo mundo ter nessa live. Vou ver se eu consigo colocar lá. E Show. amei estar com você aqui. Também, da mesma Tá bom, forma. querida? Tá bom? Um Grande beijo, beijo. pessoal. Até a semana que vem. A gente se fala. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.